cabeça da igreja, é o líder mundial da igreja católica, e até hoje na igreja romana já houve 266 papas. Quantos papas já houve até hoje? E dentro da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, o papa tem algumas funções. Primeira função do papa é chamada de função magisterial. O que quer dizer isso? O papa é o professor da igreja. O papa também tem a segunda função, que é chamada função legislativa. O que é isso, pastor? É o papa quem faz as leis da igreja. O papa também tem dentro da igreja católica apostólica romana uma terceira função, que é a função judicial. É o papa que julga as coisas dentro da igreja. E o papa também tem uma última função, que é a função governamental. Quer dizer, é o papa quem governa a igreja. Então olhe bem, o papa é, para os católicos romanos, o professor da igreja, o legislador da igreja, o juiz da igreja e o governador da igreja. Pergunte para quem está do seu lado: sobrou alguma coisa para Jesus aí? Porque ele é o professor, ele é o legislador, é o juiz e é o governador. E Jesus é o quê? Não, Jesus é o rei, mas lá eles comemoram mais a rainha. Se você for parar para pensar, a igreja católica valoriza mais o papa, valoriza mais a rainha. A igreja católica valoriza mais o papa, valoriza mais a mãe e valoriza quase nada o filho. Entenda que essa palavra papa tem duas raízes, vem do latim papa, ou vem do grego papas, e literalmente significa o quê? Pai. O que significa a palavra papa? Pai. Como também a palavra padre também significa pai. Então por que será que a igreja católica fala tanto do pai, que é o papa, tanto da mãe, que é Maria, tanto dos santos, que são mais de 10.000, e quanto é que fala de Jesus? Pense, não tem alguma coisa errada aí não? Vamos descobrir uma coisa. Isso aqui talvez vai te assustar. Você sabia que o status que o Papa tem hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana só foi definido em 18 de julho de 1870 no Concílio do Vaticano I? Pastor, e até 18 de julho de 1870 não estava definido. Não estava o quê? Definido quem o Papa seria dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ler esse documento, que nós tivemos acesso a ele, do que foi definido pelo colegiado apostólico da Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Vaticano, em 18 de julho de 1870. Acompanhe aí comigo, está escrito aí. É a bula Pastor a Eternos. É um pouquinho grande, mas tenha paciência. Eles decidiram: se pois alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, repita comigo, seja excomungado. Se portanto alguém negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores do primado da Igreja Universal, ou que o romano pontífice não é o sucessor de Pedro no mesmo primado, repita comigo, seja excomungado. Se pois alguém disser que ao romano pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou direção,
mas não pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também, e venhamos, quem deu a eles a autoridade de excomungar alguém? Quem dá a autoridade de impedir a sua comunhão com Deus? Quem dá a autoridade de impedir sua comunhão com Jesus? Algo que é pessoal, que é íntimo. Desde quando Deus é Espírito e aqueles que o adoram Espírito em verdade, você precisa da permissão de alguém para ter comunhão? Ou a proibição de alguém te impede de ter comunhão? Agora pense comigo. Sabe por que eles estão querendo ensinar na doutrina católica romana? Que é proibido pensar. É proibido pensar. Quem pensa diferente de nós está excomungado. Quem não aceita o Papa como Papa está excomungado. Quem não aceita o Papa como sucessor de Pedro está excomungado. Quem não aceita que o Papa não erra está excomungado. Meu irmão, vamos pensar o que não é proibido pensar na igreja evangélica. Eles chegaram a essa conclusão 18 de julho de 1870. Não descobriram isso em 1870 anos de história bíblica? Reuniu um grupo de cardeais, repita comigo, que inventaram. E falaram que foram revelados pelo Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia pensa sobre isso? Vamos ler alguns textos ainda? Mateus 23:9 diz assim: e aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque você, texto de Mateus 16:13-19, porque se você fizer exegese do texto, você vai descobrir que eles estão errados. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Petros. O nome Pedro em grego é Petros, e Petros significa pedra pequena. O que significa Petros? Então Jesus disse para Pedro: tu és uma pedra pequena. O que Jesus falou para Pedro? Ele usou qual palavra grega? Petros. E aí Jesus disse assim: e sobre esta pedra. No grego Jesus não usou Petros de novo. Jesus agora usou Petra. Ou seja, Jesus aponta possivelmente para ele mesmo e diz sobre esta Petra, que significa pedra grande. Significa o quê? Construirei a minha igreja. Os católicos romanos erram exegeticamente ao fazer a hermenêutica, que é a interpretação desse texto de Mateus 16. Porque eles dizem que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A igreja nunca foi edificada sobre homem nenhum. A igreja, logicamente, só podia ser edificada sobre uma pessoa. E que pessoa é essa? Sobre Jesus. Vamos olhar em Mateus 19:28 para ver isso então. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Olhe bem, olhe para mim agora. Para os católicos romanos, Pedro foi o apóstolo principal. Daí o pastor de todas as igrejas. Só porque Jesus falou para ele que ele era uma pedra. E sobre aquela pedra, Jesus edificaria a igreja. Olha como um erro leva a outro. Como eles acham que Pedro é o principal, o Papa, por ser o principal, tem que ser sucessor de quem também? De Pedro. Mas Jesus diz aí em Mateus 19:28 que todos os 12 discípulos assentariam num trono para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Quem ia sentar no trono era só Pedro? Não, quem iria sentar? Os 12. Então, por que para os católicos Pedro é o mais principal?
pergunta: iriam sentar nos 12 tronos e o de Pedro seria o mais alto? Não. Jesus colocou Pedro na mesma posição que os demais apóstolos. Se Jesus colocou Pedro na mesma posição que os demais apóstolos, por que a igreja dá uma importância a Pedro maior do que ele tem na Bíblia? Quem assistiu a segunda mensagem, ou DVD número 2, vai lembrar que eles fizeram o mesmo com quem? Com Maria. Deram a ela uma honra que na Bíblia não foi dada. Agora querem dar a Pedro uma honra que a Pedro não foi. Mas por favor, católicos romanos, onde está a honra de Jesus? Onde está a honra do nosso mestre, daquele que morreu para salvar? Por que honrar a mãe dele mais do que ele, e agora honrar o discípulo dele mais do que ele? Vamos avançar? Lucas 22, 25 e 26. Outra palavra de Jesus sobre Pedro. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Repite isso comigo: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês, quem Jesus estava dizendo? E nem também promulgou as decisões. Quem fez isso foi o apóstolo Tiago. Se, como a igreja católica diz, é verdade, quem tinha que fazer tudo isso? Pedro. E por que Pedro não fez? Eu lhe faço outra pergunta: por que na hora do catequismo da igreja católica não ensinam isso para quem está fazendo a catequese? Sabe por que não fazem? Porque Jesus já os alertou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, meu irmão, todo católico que você conhece, faça chegar às mãos dele esse DVD e diga para ele: dê para o seu padre. E se o padre quiser aceitar Jesus, fala para ele vir para cá, porque ele vai aceitar Jesus aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Vamos ver o que Pedro mesmo falou. Nós já vimos tudo que falaram sobre Pedro. Agora vamos ver o que Pedro falou, porque quem escreveu essa carta é Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não será desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. A igreja católica diz que Pedro é a pedra, mas Pedro diz que quem era a pedra? Quem Pedro disse que era a pedra? Jesus. Católico, abra sua Bíblia católica das edições paulinas. Abra, é o mesmo texto. Pedro falou: Jesus é a pedra viva, eu não sou a pedra viva. Pedro falou: Jesus é a pedra principal, eu não sou a pedra principal. Irmãos, entendam uma coisa: a doutrina católica está assentada em bases falsas, heréticas, mentirosas. Católico que estuda a Bíblia é liberto do catolicismo.
Por isso que não há entre eles a pregação da verdade. Como dizem que Pedro é a pedra, se Pedro disse que a pedra era Jesus? Ele mesmo disse: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Será que para os católicos não, eles não são culpados? Será que para a Igreja Católica, Jesus não é uma pedra morta, não? Porque nos altares católicos, ou se vê Jesus morto na cruz, ou se vê Jesus menino no colo de Maria, mas nunca se vê Jesus como a pedra principal, a pedra de valor, a pedra viva, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que para Deus foi considerada uma pedra de grande valor. Por isso que a doutrina do Papa só surgiu quando? Em 1870. Pedro não disse que ele era a pedra. Quem é que deu à Igreja Católica o direito de dizer que Pedro era o que ele mesmo disse que não era? Jesus disse, Pedro disse, a pedra é Jesus. Mas a Igreja Católica diz que quem é a pedra? Pedro. Pergunte para o seu irmão, tem uma coisa errada aí, não? Agora vamos ver o que Paulo falou. Nós já vimos o que a Bíblia falou sobre Pedro, já vimos o que Pedro falou, agora vamos ver o que Paulo falou. 1 Coríntios 3,11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O que Paulo falou? Deus já pôs Jesus Cristo como? Atenção, Igreja Católica, não sou eu, é a Bíblia, é o apóstolo Paulo, não é a igreja evangélica, é o apóstolo Paulo. Ninguém pode colocar outro alicerce. Quando então a Igreja Católica diz que Pedro é a pedra, eles estão fazendo o quê? Colocando outro alicerce. Eu lhe pergunto, essa igreja está edificada sobre Abraão? Não. Essa igreja está edificada sobre Jesus. Eu não preciso da imagem dele, eu não preciso da escultura dele, eu só preciso do nome dele, porque diante do nome dele todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja Católica, tire as imagens, tire Pedro, tire Maria, tire o Papa e coloque Jesus. E eu quero ver se vocês continuam Romanos. Vamos olhar outro texto de Paulo, Efésios 2:20. Diz que o irmão está ficando bom. Efésios 2:20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Quem é a pedra fundamental da igreja? Quem é a base da igreja? A igreja está construída sobre quem? Agora, Igreja Católica, acorde! Paulo está dizendo, vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que quem colocou? Quem colocou o alicerce? E Pedro era o quê? E Pedro colocou qual alicerce? O dele ou de Jesus? Outro texto, Efésios 4:11. Está claro, repita comigo, está claro que a doutrina católica do papado não é bíblica. Não é o quê? Bíblica. É extra-bíblica e é antibíblica. O que a doutrina do papado é? Extra-bíblica e antibíblica. Se é extra-bíblica e antibíblica, é por isso que eles nunca pegam a Bíblia para pregar a verdade.
tem que citar que os cardeais romanos se reuniram em 18 de julho de 1870, lá no Vaticano, na Santa Sé Apostólica. E aí eles decidiram que a partir daquele dia, quando o Papa senta na cadeira, fala ex cátedra e não erra em questão de fé e religião. Não é para te ofender, católico, mas é para abrir os seus olhos. É a maior idiotice bíblica da história. Vamos pensar mais um negócio? Bento XVI veio ao Brasil fazer a sua visita papal. Fazer a sua visita o quê? Papal. E quando ele estava fazendo essa visita papal, todo mundo que chegava perto dele fazia o quê? Tem que ter o seu líder, sucessor de Pedro, morando em Roma, porque é sucessor de Pedro. Então tem que suceder Pedro pastoreando a igreja romana. Oh meu Deus! Bom, se os padres não ensinam Bíblia, vão ensinar história? Não. Por isso que a maioria é formada só em filosofia. Sabe o que a história diz? Não, primeiro, a Igreja Católica diz que Pedro foi pastor de Roma por 25 anos. Isso é a Igreja Católica que diz. Eu tirei isso tudo deles. Essas informações católicas é deles que eu tiro. Pedro foi pastor de Roma por 25 anos. Do ano 42 depois de Cristo ao ano 67 depois de Cristo. Isso, quem é que diz isso? Agora, quem é que escreveu a carta aos romanos? Espera aí. Quem que era o pastor? E quem que escreveu a carta? Não é errado eu ser pastor daqui e vocês receberem a carta do Bispo Macedo, não? Não é errado eu ser pastor daqui e vocês receberem a carta do Aloísio da Primeira Batista? Não é errado eu ser pastor aqui e vocês receberem a carta do pastor da Metodista? Quem era pastor da igreja de Roma segundo os católicos? Quem era pastor lá? Pedro. Agora pense comigo. E o mais incrível é que Paulo, nos 16 capítulos da carta aos romanos, não cita o nome de Pedro. Imagine alguém escrever a carta para essa igreja quando eu estou sendo pastor dela e não citar o nome de Pedro. Mas não é só Paulo que cita o nome de Pedro como Papa. Tiago, que também escreveu o Novo Testamento, não citou. João, que também escreveu o Novo Testamento, não citou. E nem o próprio Paulo citou. Por quê? Na Bíblia, Pedro nunca foi o pastor de Roma e muito menos o Papa da igreja. Porque a igreja de Jesus não tem Papa. A igreja que tem Papa é apenas a católica apostólica romana. Agora prepare-se. Isso aqui é revelador. Vamos falar sobre alguns papas agora? Então vamos lá, primeiro vamos resumir. Para a igreja católica o Papa é infalível. O Papa é o quê? Não erra quando fala em assunto de fé, moral e religião, porque ele fala sentado na cadeira de Pedro, daí o nome ex cátedra. Não erra porque tem a ajuda do Espírito Santo. Não erra porque é o sucessor de Pedro. Quem é que diz isso? A igreja católica. Então por que o Papa Inocêncio III, que foi Papa de 1179 a 1180, pode colocar a foto dele aí? Por que esse Papa aí instituiu a morte nas fogueiras que mataram 1 milhão de pessoas em todo o povo, em todo o mundo, e foi usado por seus sucessores durante 500 anos? O Papa não erra em pessoas na fogueira, mas acertou quando disse que a Igreja Católica era única e santa. Quer dizer então que o Espírito Santo ali pegou no Antigo Testamento, ele entra e sai.
Vou queimar o povo na fogueira. Então o Espírito Santo saiu. Agora é o Papa, é o Inocêncio que está falando. Não, agora a Igreja Católica é Santo e Único. Então agora o Espírito Santo entrou. Isso aí não tem erro, não. Que doutrina é essa? Que base é essa? Um dia eu peguei um historiador que falou para mim: eu sou com muita honra católica, apostólica e romana. Eu disse para ele: admiro você que estudou história e sabe as aberrações da igreja, falar que é católica ou romana. A Igreja Católica é a única instituição do mundo que matou milhões de vidas e nunca foi condenada por isso. Mas sabe o que esse Papa também falou? Abre aspas. Nós, portanto, afirmamos, definimos e pronunciamos que é necessário para a salvação acreditar que todo ser humano está sujeito ao pontífice de Roma. Irmãos, é necessário para a sua salvação acreditar que eu sou alguma coisa? É. Mas, atenção, amigo católico, para você ser salvo, você tem que acreditar que o Papa é quem diz que é. Se você não acreditar, você está condenado. Está fazendo o quê? Sai daí, vem para cá. Vamos olhar outro Papa, vamos? Vocês vão assustar, viu? Bonifácio VIII, ou Bonifácio VIII. É esse aí. Foi Papa de 1235 a 1303. Olha a declaração dele, abre aspas, é literal, talvez vocês se assustarão. Gozar e deitar-se carnalmente com mulheres ou meninos não é mais pecado do que esfregar as mãos. Esse Papa aí, Bonifácio VIII, declarou, abre aspas, gozar e deitar-se carnalmente com mulheres ou meninos não é mais pecado do que esfregar as mãos. É infalível? É sucessor de Pedro? Está com a ajuda do Espírito Santo em questão de fé e moral? Esse mesmo Papa também declarou que era ateu e chamou Jesus de hipócrita. Isso é história, não é Abraão que inventou. Dante Alighieri, que é um famoso escritor, poeta e político italiano, quando visitou esse Papa, sabe o que ele escreveu? Que o Vaticano era um esgoto de corrupção. E disse que este Papa estava destinado às partes mais inferiores do inferno. Amigo católico, como você pode acreditar numa doutrina como essa? Vamos olhar outro Papa. Alexandre VI, ou VI, foi Papa de 1492 a 1503. Foi eleito para o trono de Roma por um conclave corrupto. Conclave, o Papa ele é eleito pelos cardeais. Quando vai fazer eleição, chama-se de conclave. Conclave quer dizer é fechado. Conclave no italiano quer dizer fechado, com chave, daí conclave. Ele foi eleito num conclave corrupto. Teve 4 filhos ilegítimos, promoveu orgias no Vaticano, foi acusado pelos seus contemporâneos de assassinatos e complôs e teve um filho com a própria filha Lucrécia Borgia. Isso porque Papa não pode casar. Ele teve um filho com a própria, ao mesmo tempo foi pai e avô. Vamos olhar outro Papa. João 22, ou João 22º, foi Papa de 1316 a 1334. Foi denunciado e comprovado que seduziu e violou 300 freiras. 37 testemunhas o denunciaram e o acusaram de incesto, que é sexo entre parentes. Simonia,
que é usar da autoridade para beneficiar a família. Adultério, sodomia, roubo e assassinato. Foi condenado pelo Concílio de Constança por 24 crimes. Aliás, 54 crimes. E seu próprio secretário, Mien, disse que lá em Bologne ele possuía harém com mais de 200 meninas. Teve relações sexuais até mesmo com a esposa do seu irmão, sua cunhada. Foi chamado de o diabo encarnado, o mais depravado criminoso que jamais sentou-se no trono papal. E foi infalível. Falava ex cátedra. Era governador, juiz, professor e legislador da igreja. Era aquele em quem se não acreditasse não podia ser salvo. A instituição papal é suja. A instituição papal é corrupta. A instituição papal é podre. Bom, não preciso voltar tantos anos atrás. Quantos papas pedófilos estão sendo denunciados hoje? E o atual papa faz silêncio absoluto. Vamos avançar? O outro papa, chamado Paulo II ou Paulo II, foi papa de 1464 a 1471. Esse aí possuía uma casa cheia de concubinas. Esse até que é pouco, só descobrir essa podridão dele. Outro papa, Sisto IV, que foi papa de 1471 a 1484, rivalizou com os reis em luxúria e impiedade. Fez seus sobrinhos, ainda crianças, se tornarem cardeais e usou o papado para enriquecer a si mesmo e a sua família. Inocêncio VIII, que foi papa de 1484 a 1492, foi pai de 16 filhos com várias mulheres. Seus casamentos foram celebrados por seus próprios filhos. O Papa Formoso, 891 a 896. Sabia que vocês iam rir. Após 8 meses de morto, foi trazido a julgamento por seu sucessor Estevão VI, considerado culpado. Seu esqueleto foi jogado no chão, arrastado nas ruas de Roma, sendo depois lançado no rio Tibre. Eugênio IV foi papa de 1431 a 1447. Condenou Joana d'Arc a ser morta e queimada na fogueira da Inquisição como uma feiticeira. E o Papa Benedito IV, em 1919, declarou que Joana d'Arc era uma santa. Um manda queimar porque é feiticeira, e o outro manda canonizar porque era e é infalível. Não, pastor, mas eles não sabiam que os papas fariam esses erros. Opa! O Concílio do Vaticano I decidiu que o Papa seria quem era em 1870. Tudo isso aconteceu antes de 1870. Marcelo II, esse aí não tem foto dele, 1555, dizia, próprio Papa: não sei como um Papa poderá escapar da condenação eterna e do inferno. O Papa disse que não sabia como que o Papa escaparia da condenação eterna e do inferno. O Papa João XII, 955 a 964, violava virgens e viúvas, conviveu com a amante do seu pai e foi assassinado num ato de adultério pelo marido da mulher com quem adulterava. Agora, o pior é agora. Uns dizem lenda, uns dizem fato. Há uma discórdia na história sobre isso. Uns dizem lenda, outros dizem fato. Há uma discórdia. Sobre o que, pastor? Sobre um Papa João VIII. Esse Papa João VIII é quem instituiu a quaresma. Pedindo chuvas, caiu do cavalo com fortes dores e deu à luz a uma menina. O Papa era a mulher. Tanto ele como a menina morreram.
era uma papisa. Não era um papa. Uns dizem ser lenda, outros dizem ser, mas julgando pelo que nós já vimos, tem muita chance de ser verdade. Eu agora lhe pergunto, será que o Papa é tudo isso que a Igreja Católica quer dizer que ele é? Será? O Papa, quando está vestido com roupas papais, usa o anel de pescador na mão, usa uma estola chamada palio, exatamente isso o nome do carro aqui no Brasil, que a Fiat é italiana. O palio é o nome de uma estola papal feita de lã de cordeiro, que tem duas partes na frente e uma parte atrás, porque diz que o Papa é um cordeiro. Usa o anel de pescador, porque ele é um pescador de vidas. E o Papa usa uma tiara, que é como que uma coroa papal de 3 níveis, representando o poder que o Papa tem no céu, na terra e no inferno. Será que o Papa é tudo isso? Amigo católico que está aqui hoje, ou amigo católico que me assiste na TV ou no DVD, você precisa descobrir a verdade sobre essa fé que estão te ensinando. E essa verdade você descobre na Bíblia e descobre na história. Por isso, nós afirmamos, na Bíblia não tem Papa. O Papa não é uma instituição divina. O Papa é uma aberração de uma religião que não tem coragem de ensinar sobre toda a verdade. Para nós terminarmos esta noite, eu lhe faço uma pergunta. Você obedeceria ao Papa? Então, semana que vem, nós veremos algumas coisas que a Igreja Evangélica faz, que foi o Papa quem mandou fazer. Uma delas é casar-se. Outra delas é comemorar a Páscoa. Outra delas é ter padrinhos e madrinhas para filhos e casamento. Cada um anda na fé que tem. Por isso eu não faço isso. Eu acho engraçado, eu respeito, mas acho engraçado quando alguém me chama para ser padrinho.